única noite, minha vida foi destruída por causa de uma simples conversa. Meu nome é Isabel Batista, e o que vou compartilhar hoje não é apenas uma história. É meu testemunho de como sobrevivi a um convento que escondia horrores indizíveis atrás de suas paredes santificadas. Uma menina simples do interior da Bahia que foi arrancada de sua família, teve o cabelo cortado à força e até seu nome tirado, jogada num mundo onde homens de Deus cometiam pecados mortais e o silêncio era a lei mais cruel. Antes de mergulharmos nessa jornada que vai apertar seu coração, clique em curtir e se inscreva no canal. Sua inscrição me dá coragem para seguir compartilhando o que tantos tentaram silenciar. E me conte nos comentários de onde está assistindo. Quero saber quem está ouvindo esta verdade que muitos preferiram esconder. O que você vai assistir é uma história de dor, mas também de uma fuga desesperada numa carroça coberta no meio da noite, de amizades que salvam vidas, e de como eu e outras jovens prisioneiras conseguimos reconstruir nossas vidas em Araguaína depois de escapar daquele inferno. É sobre como encontramos nossa voz quando tudo conspirava para nos calar, e como descobrimos talentos e sonhos que nem sabíamos que existiam dentro de nós. Se você já sentiu que estava num beco sem saída, esta história é para você. Aprendi que nossa liberdade é como um pássaro selvagem. Uma vez que você a conhece, jamais se contenta com a gaiola novamente, por mais dourada que seja. Então, respire fundo e venha comigo. Vou te mostrar como uma simples dança numa noite de São João mudou tudo e como descobri que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe um novo amanhecer esperando por quem tem coragem de continuar caminhando. Como disse, meu nome é Isabel Batista, e essa história que vou contar é a minha vida, com suas alegrias e tristezas, como Deus quis que fosse. Nasci num lugar pequeno chamado São Raimundo das Almas, na Bahia. Terra de gente simples, onde todo mundo conhece todo mundo, onde as notícias correm mais rápido que água de enxurrada. Nossa casa era modesta, feita de taipa com telhado de palha, mas minha mãe, Dona Sebastiana, mantinha tudo limpo e arrumado como se fosse um palácio. As paredes caiadas de branco, o chão de terra batida sempre varrido e na frente aquele alpendre com um banquinho de madeira onde papai sentava no fim da tarde para ver o mundo passar e fumar seu cigarro de palha. Minha mãe era uma santa mulher. Mãos calejadas de tanto lavar roupa no rio, mas mãos que sabiam afagar como ninguém quando eu tinha febre ou quando voltava chorando porque alguma criança tinha me provocado. Dona Sebastiana tinha olhos castanhos fundos que pareciam enxergar a alma da gente. Baixinha, sempre de vestido simples e um lenço amarrado na cabeça para proteger do sol quando ia trabalhar na roça com meu pai. Isabelzinha, ela me dizia. Uma moça tem que ter compostura, mas também tem que ter sonho no olhar. Sem sonho, a gente murcha por dentro. Já meu pai, seu Jerônimo, era homem rígido, daqueles que cresceu ouvindo que homem não chora e que palavra dada não volta atrás. Alto, magro, com mãos grandes e duras da enxada. Não era de muita conversa, mas quando falava, todos escutavam. Ele me amava do jeito dele, sem muitas demonstrações, mas eu sabia que amava. Era o jeito dele de proteger, de preparar para a vida, que não é fácil para ninguém, ainda mais para mulher. Menina minha não fica dando sopa por aí, tem que ser respeitada. Ele vivia repetindo quando eu cresci e comecei a virar moça. Nossa vida era simples, acordar com o cantar do galo, trabalhar na roça, cuidar dos poucos animais que tínhamos. Aos domingos, a missa na igrejinha branca da praça, única ocasião em que o povoado inteiro se reunia com suas melhores roupas, mesmo que fossem remendadas. A escola? Tive pouco disso. Fui até aprender a ler e escrever, fazer contas simples. Depois, meu pai achou que já estava bom para filha de roceiro. Mulher precisa é saber cuidar de casa e de filho, ele dizia, enquanto minha mãe baixava os olhos, calada. Sei que ela queria mais para mim, mas naquele tempo e naquele lugar, mulher não tinha muita escolha. Mesmo assim, eu sonhava. Sonhava com as histórias que ouvia no rádio velho do seu Toninho da Venda.
Sonhava com as revistas velhas que a professora me emprestava escondido. Sonhava com um mundo maior que São Raimundo das Almas. Os anos foram passando e eu fui crescendo, virando moça. Aos 16 anos, já me olhavam diferente na feira, nos dias de missa. Meu pai percebeu e apertou ainda mais a vigilância. Não podia ir sozinha nem buscar água no poço. Sempre com uma das minhas irmãs mais novas ou com minha mãe. Moça direita não dá o que falar, ele repetia como uma reza. E assim foi até meus 19 anos, quando aconteceu aquele baile de São João que mudou tudo na minha vida. Era noite de festa, e todo o povoado estava enfeitado com bandeirinhas coloridas, fogueiras acesas nas esquinas, o cheiro de quentão e milho verde no ar. A praça da igreja estava cheia de gente. As moças com seus vestidos mais bonitos, os rapazes de camisa engomada, cabelo repartido de lado com brilhantina. Não quero ver você se misturando com qualquer um, meu pai avisou antes de sairmos de casa. Vai ficar perto de sua mãe e suas irmãs. Mas festa tem dessas coisas. O forró tocando, o sanfoneiro parecia ter o diabo nos dedos de tão bem que tocava, e os pés da gente querendo dançar por vontade própria. Foi quando ele chegou. Elias. Elias não era do nosso povoado. Tinha vindo com uns primos de Juazeiro. Alto, com um sorriso que mostrava todos os dentes brancos, e um jeito de olhar que parecia estar vendo só você no meio de toda aquela gente. Usava uma camisa xadrez vermelha que destacava entre todas as outras. Ele me viu e eu vi ele, e foi como se o mundo inteiro tivesse sumido por um instante. Não sei explicar, nunca tinha sentido aquilo antes. Era como se meu coração fosse pular pela boca. Quer dançar? Ele perguntou, estendendo a mão. Olhei para o lado, meu pai estava distraído numa conversa com o compadre dele. Minha mãe tinha ido ajudar a servir as comidas. Minhas irmãs estavam entretidas com as amigas. Só uma música, pensei comigo. E quando dei por mim, já estava no meio do terreiro, rodopiando nos braços de Elias. Ele dançava tão bem que parecia que meus pés nem tocavam o chão. E ria, e falava coisas no meu ouvido que me faziam corar e rir também. Você é a moça mais bonita que já vi na vida, ele disse. Ninguém nunca tinha me dito algo assim. Em casa, elogio era coisa rara. Tá doido? Nem me conhece, respondi, mas por dentro meu coração batia mais forte. Então deixa eu te conhecer melhor. Como é seu nome? Isabel. Isabel, parece nome de princesa. Eu ri. Princesa eu, com meu vestido costurado por minha mãe com retalhos de tecido comprado na feira? E o que você faz aqui em São Raimundo, Isabel? Ajudo meus pais na roça, cuido da casa, das minhas irmãs. E sonha com o quê? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nunca tinha me perguntado sobre sonhos. Com um dia conhecer o mar, confessei. Dizem que é grande, que não tem fim. É verdade, é a coisa mais linda do mundo. Um dia te levo para ver. Aquelas palavras entraram no meu coração como uma promessa, mesmo sabendo que era conversa de festa, daquelas que o vento leva embora no dia seguinte. Uma música virou 2, 3. Eu perdi a conta. Só sei que quando a sanfona parou por um instante, voltei a me dar conta de onde estava. E foi quando vi meu pai vindo na minha direção, com aquela cara que eu conhecia bem, de tempestade chegando. Isabel Batista, o que pensa que está fazendo? Sua voz estava alterada pelo fumo e pela pinga, e todo mundo ao redor parou para olhar. Senti meu rosto queimar de vergonha. Estou só conversando, pai. Conversando? Se esfregando com esse forasteiro é o que vejo, na frente de todo mundo. Onde está seu juízo, menina? Elias tentou intervir. Senhor, com todo respeito, estamos só dançando como todo mundo aqui. Cala essa boca, moleque. Você não sabe com quem está se metendo. Meu pai me agarrou pelo braço com força, me puxando para longe de Elias. Senti os olhares de pena, de julgamento, alguns até de satisfação maldosa. Numa cidade pequena como a nossa, qualquer acontecimento vira o assunto da semana. Pai, o senhor está me machucando. E você está manchando o nome da nossa família. Vamos para casa agora.
Foi o fim da festa para mim. Em casa veio o sermão, as lágrimas da minha mãe, o silêncio pesado das minhas irmãs. Fui mandada para o quarto sem jantar, como se ainda fosse criança. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Não pelo puxão no braço, que já estava roxo, mas por aquele momento de liberdade, de alegria que tinha sido tão breve. Por Elias, que provavelmente nunca mais veria na vida. Só que a história não acabou ali. No dia seguinte, o falatório já corria solto pelo povoado. Diziam que eu tinha me comportado como uma qualquer no baile, que tinha se perdido nos braços de um desconhecido. Meu pai, para limpar a honra da família, me levou até o padre Antônio, homem severo que via pecado em quase tudo. Padre, essa menina precisa de correção, de um lugar onde aprenda a ser moça direita. O padre me olhou por cima dos óculos, como se pudesse ver todos os meus pecados, até aqueles que eu nem sabia que tinha. Tem razão, Jerônimo. Ela precisa de disciplina. Conheço um convento em Santo Agostinho do Araguaia, no Mato Grosso. As irmãs de lá são rigorosas, vão endireitar essa menina, salvar sua alma. Mato Grosso era outro mundo, tão longe que parecia outro país. Pai, por favor, implorei. Está decidido, Isabel. Você vai para o convento até aprender a se comportar como uma moça de família. Minha mãe chorou em silêncio quando soube, mas não ousou contrariar. A palavra do homem da casa era lei. Em uma semana, tudo estava arranjado. Uma carta enviada e respondida. Eu seria aceita no convento de Santa Clara, em Santo Agostinho do Araguaia. Páreo tão distante que nem sabia onde ficava no mapa. Na véspera da minha partida, minha mãe veio ao meu quarto. Sentou na beirada da cama, onde eu chorava há dias. Minha filha, ela disse baixinho, passando a mão pelo meu cabelo. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não escolhemos, mas a gente encontra força onde nem sabia que tinha. Tirou do bolso do avental um pequeno embrulho de pano. Toma, era da sua avó, me deu força nos momentos difíceis. Era uma medalhinha de Nossa Senhora, simples, de metal já gasto pelo tempo. Apertei contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Naquele momento, talvez fosse. Mãe, eu só estava dançando. Eu sei, filha, eu sei. Ela enxugou uma lágrima. Mas nesse mundo, mulher paga caro pelos momentos de alegria. Na manhã seguinte, com uma trouxa pequena de roupas e o coração pesado como chumbo, entrei na caminhonete velha de seu Adalberto, o único do povoado que fazia viagens longas. Meu pai me deu a bênção formal, sem me olhar nos olhos. Minhas irmãs choravam, ainda sem entender direito o que estava acontecendo. Minha mãe me abraçou forte, como se quisesse guardar aquele abraço para os muitos que não daríamos nos tempos que viriam. Vou rezar por você todos os dias, minha filha. Eu também, mãe. E assim, aos 19 anos, deixei São Raimundo das Almas pela primeira vez na vida. Deixei para trás tudo o que conhecia, tudo o que amava. Tudo por causa de uma dança, por causa de um sorriso trocado, por causa de sonhos sussurrados ao pé do ouvido numa noite de São João. A viagem foi longa e sofrida. Dias e mais dias de estrada, poeira, solavancos. Cada quilômetro me afastando mais daquela que eu era, me levando para um destino que eu não escolhi. Quando finalmente chegamos a Santo Agostinho do Araguaia, depois de quase uma semana de viagem, eu já estava tão exausta que mal conseguia sentir medo. O convento era um prédio cinzento, com muros altos e um portão de ferro que rangeu quando se abriu para me receber. A Madre Superiora, uma mulher alta e magra, com olhos frios como pedras, me recebeu com palavras duras. Aqui você vai aprender disciplina, obediência e temor a Deus, menina. Aqui você vai purgar seus pecados e redimir sua alma. Olhei para trás uma última vez, vendo seu Adalberto partir com sua caminhonete, meu último elo com São Raimundo das Almas. As portas pesadas do convento se fecharam atrás de mim com um baque que ecoou dentro do meu peito. Ali começava minha nova vida. Uma vida que eu não pedi, que não escolhi. Uma vida longe de tudo e de todos que eu amava, por causa de uma dança.
uma simples dança que mudou tudo. Naquele momento, apertando a medalhinha de Nossa Senhora que minha mãe me deu, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Isso não vai me quebrar. Um dia vou sair daqui. Um dia vou ser dona do meu destino. Mal sabia eu que aquele era apenas o começo de uma jornada muito mais longa e difícil do que eu poderia imaginar. Que aquela dança com Elias tinha sido apenas o primeiro passo de uma vida inteira de lutas, perdas, amores e, sim, também de alegrias inesperadas. Porque a vida é assim, meu filho. Às vezes, é numa simples volta de dança que o destino decide girar a roda da nossa existência. Aquele primeiro dia no convento de Santa Clara ainda está gravado na minha memória como ferro quente marca o couro. Depois que seu Adalberto partiu com a caminhonete, senti um vazio no estômago, que não era só fome da viagem. Era medo mesmo daquele que dá tremor nas pernas. A Madre Superiora, Madre Ignácia, me conduziu pelos corredores frios de pedra, seus passos ecoando como batidas secas. Era uma mulher alta, seca como um graveto, com um rosto que parecia nunca ter conhecido o sorriso. Os olhos dela, aqueles olhos, eram como duas contas de vidro, sem vida, sem compaixão. Este não é um lugar de descanso, menina, ela ia falando enquanto caminhávamos. É um lugar de penitência, de correção, de purificação da alma. O convento era como uma fortaleza de pedra, paredes grossas, janelas pequenas e altas, de onde mal se via o céu. O cheiro era de mofo, cera de vela e incenso, uma mistura que com o tempo eu aprendi a associar com sofrimento. Fomos até uma sala pequena, sem janelas, onde havia apenas uma cadeira de madeira no centro. Ali estavam duas freiras que não se apresentaram, de rostos fechados como o da madre. Tire essa roupa mundana, ordenou Madre Ignácia. Olhei em volta, confusa. Aqui mesmo? Perguntei, morrendo de vergonha. Não há lugar para pudor falso aqui. Todas somos mulheres, e todas estamos a serviço de Deus. Tire a roupa. Com as mãos tremendo, comecei a me despir, sentindo o olhar delas como facas na minha pele. Me deram um vestido simples, cinzento, como um saco de batatas, sem forma nem graça. Isto é apenas temporário, disse Madre Ignácia, até decidirmos se você merece o hábito das noviças. Mas o pior estava por vir. Uma das freiras trouxe uma tesoura grande, daquelas de podar plantas. Sente-se, ordenou Madre Ignácia, apontando para a cadeira. O que vão fazer? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A vaidade é o primeiro pecado a ser extirpado. O cabelo é a coroa de vaidade de uma mulher. Meu cabelo preto, comprido, que ia até a cintura, que minha mãe trançava com tanto carinho quando eu era pequena. A única coisa bonita que eu tinha e que me dava algum orgulho. Sentei na cadeira, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo meu rosto. O barulho da tesoura cortando meu cabelo parecia cortar minha alma junto. Os fios pretos caíam ao redor da cadeira como sonhos desfeitos. Em minutos, eu estava com o cabelo curto, tosado de qualquer jeito, como se tivesse sido cortado com uma faca cega. O nome que seus pais lhe deram pertence ao mundo que você deixou para trás, continuou Madre Ignácia, enquanto eu ainda tentava me recuperar da humilhação do cabelo. Aqui você será conhecida como Irmã Clara da Penitência. Mas meu nome é Isabel. Tentei protestar, num fio de voz. O tapa veio rápido e forte, queimando meu rosto. Você não entendeu, menina? Isabel Batista está morta. Aquela moça indecente que dançava com homens em festas não existe mais. Agora você é Irmã Clara da Penitência e vai aprender a honrar esse nome com sua obediência e devoção. Depois disso, fui levada para um dormitório comprido com várias camas de ferro, simples, apenas com um colchão fino e um cobertor de lã áspera. O lugar estava vazio, pois as outras noviças estavam em suas tarefas diárias. Sua cama é aquela, apontou uma das freiras que nos acompanhavam. Suas coisas pessoais ficarão guardadas.
Você as receberá de volta quando deixar o convento, se algum dia merecer essa graça. Por ora, você não precisa de nada do mundo exterior. Aquilo foi como mais um golpe. A trouxa pequena com minhas roupas, o único retrato que tinha da minha família, as poucas lembranças que trouxe de casa, tudo me foi tirado. Só consegui esconder a medalhinha de Nossa Senhora que minha mãe me deu, enrolada num pedaço de pano e costurada na bainha do vestido novo, enquanto ninguém olhava. O sino toca às 4 da manhã para as orações, explicou a freira. Depois vêm as tarefas, mais orações, trabalho, estudo dos textos sagrados e mais orações antes do descanso. O silêncio é obrigatório exceto durante as aulas e quando expressamente permitido falar. A desobediência será castigada. E com essas palavras frias, me deixaram sozinha naquele dormitório vazio, com o coração mais pesado que chumbo e um medo que me corroía por dentro como formiga de correição. Me deitei na cama dura, chorando baixinho para não ser ouvida, pensando na minha mãe, nas minhas irmãs, até na cara fechada do meu pai que agora parecia um paraíso comparado com aquele lugar. Pensei em Elias, no seu sorriso, nas suas palavras sobre o mar, e chorei mais ainda, certa de que nunca mais veria nada daquilo. Foi assim que Lourdes me encontrou, encolhida na cama, tentando sufocar o choro no travesseiro duro. Ei, novata! Ela sussurrou, se aproximando com cuidado. Não chora assim, que elas gostam de ver lágrimas. É como água para a planta para elas. Levantei a cabeça, assustada. Não tinha ouvido ninguém entrar. Era uma moça mais ou menos da minha idade, magra, com olhos grandes e escuros, que pareciam ver além das coisas. Tinha o mesmo cabelo curto que agora eu tinha, e vestia o mesmo tipo de roupa cinzenta. Quem é você? Perguntei, secando as lágrimas com as costas das mãos. Irmã Maria dos Aflitos, ela disse, e então soltou uma risadinha abafada. Mas meu nome verdadeiro é Lourdes. E o seu? Quer dizer, o de verdade, não o que elas te deram. Isabel, respondi, sentindo um estranho conforto em dizer meu nome, como se isso me lembrasse quem eu realmente era. Isabel Batista. Bonito nome! Ela disse, sentando na beirada da minha cama. Te botaram aqui por quê? Dancei com um rapaz numa festa de São João. Lourdes revirou os olhos. Só isso? Eita, povo exagerado. Tem menina aqui que foi mandada porque lia romances escondido, porque respondeu o pai uma vez, porque olhou para um rapaz na missa. E você? Perguntei, já me sentindo um pouco melhor por não estar mais sozinha. Um sorriso triste cruzou o rosto dela. Eu engravidei. Do filho do patrão da fazenda onde minha mãe trabalhava. Ele disse que ia se casar comigo, mas quando contei da barriga, desapareceu. Minha família me mandou para cá para limpar a vergonha. E o bebê? O rosto dela se fechou. Perdi. Nos primeiros dias aqui, com o trabalho pesado, a comida pouca, perdi meu anjinho. Ela engoliu em seco. Talvez foi melhor assim. Que vida ia ter uma criança nascida aqui? Aquela revelação me chocou. Não conseguia imaginar dor maior. Sinto muito, Lourdes. Já faz 2 anos, ela deu de ombros, como se tentasse diminuir a própria dor. Agora estou só esperando o tempo passar para quem sabe um dia sair daqui. É muito ruim? Perguntei, temendo a resposta. Lourdes olhou para os lados, como se verificasse se estávamos realmente sozinhas. Olha, Isabel, esse lugar não é o que parece. Por fora é um convento, mas por dentro... Ela baixou ainda mais a voz. Por dentro é uma prisão. E as carcereiras são cruéis. Um arrepio percorreu minha espinha. O que quer dizer? Você vai ver por si mesma, infelizmente. Só um conselho. Faz o que elas mandam, abaixa a cabeça, não questiona. É o jeito de sobreviver aqui. Antes que pudesse perguntar mais, ouvimos passos no corredor. Lourdes pulou da minha cama e foi rapidamente para a sua, do outro lado do dormitório. Silêncio agora, ela sussurrou. As outras estão voltando. Logo, o dormitório foi se enchendo de moças de todas as idades, desde meninas que pareciam ter apenas 14 ou 15 anos,
até mulheres já na casa dos 30, todas com o mesmo cabelo curto, a mesma roupa sem graça, os mesmos olhares abatidos. Algumas me olharam com curiosidade, outras nem pareciam me notar, como se estivessem perdidas dentro de si mesmas. Uma freira entrou logo atrás, batendo palmas. Hora do estudo dos textos sagrados, em fila, sem conversas. As moças obedeceram como autômatos, formando uma fila em silêncio. Lourdes me fez um sinal discreto para que eu a seguisse. Entrei na fila, sentindo os olhares de algumas sobre mim, a novata, a estranha, a que ainda não sabia as regras. Fomos levadas para uma sala grande com bancos de madeira. Ali, uma freira mais velha, de óculos pequenos na ponta do nariz, lia passagens da Bíblia sobre o pecado, a tentação, a punição divina. Sua voz monótona parecia hipnotizar as outras, mas eu mal conseguia prestar atenção, ainda atordoada com tudo o que estava acontecendo. Depois vieram as orações, longas, repetitivas, de joelhos no chão duro. Minhas pernas doíam, mas todas as vezes que tentava mudar de posição, recebia um olhar cortante da freira que supervisionava. A janta foi uma sopa rala com um pedaço de pão duro. Comemos em silêncio absoluto, apenas o barulho das colheres nos pratos de metal. Eu, que não comia direito desde a saída de São Raimundo das Almas, devorei aquela comida sem gosto como se fosse um banquete. Quando voltamos ao dormitório para dormir, Lourdes conseguiu se aproximar de mim novamente por um instante. Amanhã você começa as tarefas de verdade, ela sussurrou. Te prepara. Antes que pudesse perguntar o que isso significava, a freira supervisora bateu palmas. Luzes apagadas, silêncio total. Quem for pega conversando vai passar a noite na sala de reflexão. O tom com que ela disse sala de reflexão me deu outro arrepio. Lourdes voltou para sua cama e logo o dormitório ficou na penumbra, iluminado apenas por uma pequena lâmpada no corredor. Deitada naquela cama estranha, ouvindo a respiração das outras moças, algumas chorando baixinho em seus travesseiros, outras murmurando orações, percebi que aquele era apenas o primeiro dia do que seria uma longa e dolorosa jornada. O sono demorou a vir, e quando veio, sonhei com São Raimundo das Almas, com minha mãe chamando meu nome verdadeiro, Isabel, com o rio onde lavávamos roupa, com o céu aberto da Bahia, tão diferente daquele lugar fechado e opressivo. Acordei com o som do sino, agudo, insistente, no que parecia ser ainda o meio da noite. Ao redor, as outras já estavam se levantando, se vestindo em silêncio. Lourdes me olhou de longe, fazendo um gesto para que eu me apressasse. Mal tive tempo de me lavar numa bacia de água fria, antes de sermos levadas para a capela para as orações matinais. O frio da madrugada penetrava pelos corredores de pedra, fazendo meus dentes baterem. A capela era grande, austera, com imagens de santos que pareciam nos olhar com condenação. Depois das orações, fomos divididas para as tarefas. Algumas foram para a cozinha, outras para a lavanderia, outras para limpar a capela e os corredores. Você, a freira apontou para mim, vai para a lavanderia com a irmã Maria dos Aflitos. Ela vai te ensinar o serviço. Foi um alívio ficar com Lourdes. Ela me conduziu por um corredor até uma sala grande nos fundos do convento, onde enormes tanques de pedra estavam cheios de água fria e pilhas de lençóis, toalhas e hábitos esperavam para ser lavados. Esse é o trabalho mais pesado, Lourdes explicou enquanto me mostrava como esfregar os tecidos com sabão grosseiro. Elas sempre botam as novatas aqui primeiro. É um tipo de teste, sabe? Ver quanto você aguenta. Minhas mãos logo ficaram vermelhas e doloridas com a água fria e o sabão áspero. Os lençóis pesados pareciam de chumbo quando molhados. Por que não tem máquinas de lavar? Perguntei, pensando que mesmo em São Raimundo das Almas, lugar tão simples, já tinha gente com máquina. Lourdes soltou uma risada amarga. Porque o sofrimento é parte da penitência, Isabel. Quanto mais dói, mais agrada a Deus, segundo elas. Trabalhamos por horas a fio, minhas costas doendo de me curvar sobre os tanques, meus braços ardendo do esforço. As freiras supervisoras passavam de vez em quando, sempre com críticas.
Esfrega mais forte esses cantos. Esse ainda está manchado, faz de novo. Mais rápido, o tempo está passando. Durante uma dessas inspeções, a freira notou que eu estava com as mãos tremendo de cansaço. Fraqueza é sinal de pouca fé, ela disse com desprezo. Quando terminar aqui, vai ajudar na limpeza dos banheiros também. Quando ela se afastou, vi Lourdes me olhando com compaixão. Ela é a irmã Josefa, sussurrou. Uma das piores, tem prazer em ver as novatas sofrendo. Como você aguenta isso há 2 anos? Perguntei, quase chorando de exaustão. A gente se acostuma com quase tudo nessa vida, Lourdes respondeu, com uma sabedoria triste demais para alguém tão jovem. Mas tem algo que você precisa saber, Isabel, algo importante. Ela olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Este lugar guarda segredos piores que o trabalho duro e as regras severas. Há coisas acontecendo aqui que ninguém lá fora imagina. Um calafrio me percorreu, apesar do suor do trabalho. Que tipo de coisas? Não posso falar agora, mas fique de olhos e ouvidos bem abertos. E, principalmente, tenha cuidado com a irmã Josefa e com Madre Ignácia. Elas não são apenas severas, são... Lourdes se interrompeu abruptamente quando ouvimos passos. Era outra noviça, trazendo mais uma pilha de roupa para lavar. No almoço, outra sopa rala, desta vez com um pedaço de pão menos duro e um pouco de queijo. Comemos em silêncio e depois fomos levadas para uma aula sobre os perigos da carne e a virtude da castidade, ministrada por Madre Ignácia em pessoa. O corpo da mulher é fonte de tentação e pecado, ela dizia, andando entre os bancos onde estávamos sentadas. Desde Eva, a mulher carrega o fardo de ser a porta pela qual o pecado entra no mundo. É nosso dever resistir aos desejos da carne, punir nossos corpos para purificar nossas almas. Olhei discretamente para as outras. Algumas assentiam, como se concordassem com cada palavra. Outras mantinham os olhos baixos, expressões vazias. Lourdes, a alguns bancos de distância, me olhou de relance. Depois revirou os olhos sutilmente. A tarde se arrastou entre mais trabalho, mais orações e uma breve hora de recreação, que consistia em ficar sentada no pequeno jardim interno do convento, ainda em silêncio, observando as plantas e contemplando a obra divina, como explicou a freira supervisora. Quando finalmente chegou a noite e voltamos ao dormitório, eu estava tão exausta que mal conseguia manter os olhos abertos. Mesmo assim, Lourdes encontrou um jeito de se aproximar da minha cama quando a freira de plantão se distraiu. Isabel, ela sussurrou, não quero te assustar, mas preciso que você esteja preparada. Este lugar não é apenas um convento, é um negócio. Negócio? Repeti confusa. Como assim? Elas recebem dinheiro das famílias para manter moças problemáticas aqui. Quanto mais tempo ficamos, mais elas ganham. E tem mais. Novamente, fomos interrompidas pela chegada da freira supervisora. Lourdes voltou rapidamente para sua cama, deixando-me com aquela revelação pela metade, aumentando ainda mais minha angústia. Naquela noite, tive pesadelos. Sonhei que estava presa numa cela escura, que alguém gritava ao longe, que mãos invisíveis me seguravam. Acordei sobressaltada, suando frio, para descobrir que não estava muito longe da realidade. No meio da noite, ouvimos gritos vindos de algum lugar do convento. Gritos de dor, de súplica. As outras meninas no dormitório se mexeram inquietas em suas camas, mas ninguém ousou se levantar ou falar. O que é isso? Sussurrei para o escuro, esperando que Lourdes pudesse me ouvir. A sala de reflexão, veio a resposta sussurrada de algum lugar do dormitório. Alguém está sendo corrigida. Os gritos continuaram por um tempo que pareceu uma eternidade, depois foram diminuindo até se transformarem em soluços, e finalmente, silêncio. Um silêncio pior que os gritos, de alguma forma. Na manhã seguinte, notei que uma das meninas do dormitório não estava em sua cama. Durante o café, um mingau aguado e um pedaço de pão, Lourdes se inclinou ligeiramente na minha direção. Era a Teresa. Ela tentou fugir ontem à noite.
Meu coração se apertou ao pensar no que aqueles gritos significavam. Depois do café, quando estávamos voltando para a lavanderia, passamos por um corredor que eu não conhecia ainda. Uma porta estava entreaberta e por um instante vi o que parecia ser uma sala pequena, sem janelas, com uma cadeira no centro e instrumentos nas paredes que não consegui identificar direito. Mas o que mais me impressionou foi o chão. Havia manchas escuras que pareciam sangue seco. Lourdes notou meu olhar e apertou levemente meu braço, como que dizendo, não olhe. Mais tarde, na lavanderia, enquanto esfregávamos os lençóis, Lourdes finalmente conseguiu me contar mais. Este convento tem uma fachada de santidade, mas por dentro é um lugar de horrores, Isabel. Elas usam a religião como desculpa para a crueldade. As meninas que desobedecem são castigadas de formas que você nem imagina. A sala de reflexão é só uma parte disso. Mas como ninguém lá fora sabe, como isso pode acontecer? Quem se importa com moças problemáticas, mandadas para longe pelas próprias famílias? Ninguém vem visitar, ninguém pergunta. E quando saímos daqui, se é que saímos, estamos tão quebradas por dentro que não conseguimos nem falar sobre o que aconteceu. Olhei para as outras meninas trabalhando ao nosso lado, com seus olhares vazios, e entendi o que Lourdes queria dizer. Aquele lugar não estava salvando almas, estava destruindo-as. Tem mais, Lourdes continuou, tão baixo que mal conseguia ouvir. Algumas meninas desaparecem. Como assim desaparecem? Um dia estão aqui, no outro dia não estão mais. Madre Ignácia diz que foram transferidas para outro convento ou que suas famílias as buscaram, mas nunca ninguém se despede, nunca vemos elas indo embora. Um nó se formou na minha garganta. Você acha que... Não sei o que acontece com elas. Lourdes cortou, como se não quisesse nem pensar na possibilidade. Só sei que isso aqui não é um lugar de Deus, Isabel. Aqui, a fé e a violência andam de mãos dadas, e o silêncio protege os piores pecados. Naquele momento, percebi que meu pai não tinha me mandado para um lugar de correção ou salvação. Tinha me enviado para um cativeiro, um lugar onde a crueldade era praticada em nome da fé, onde o sofrimento era visto como caminho para a redenção. A medalhinha de Nossa Senhora escondida na bainha do meu vestido parecia queimar contra a minha pele, como um lembrete da fé verdadeira que minha mãe me ensinou, tão diferente daquela versão distorcida e cruel que eu encontrava naquele convento. O que vamos fazer, Lourdes? Perguntei, sentindo o desespero crescer dentro de mim. Ela me olhou com seus olhos grandes e tristes, mas havia também um brilho de determinação neles. Por enquanto, sobreviver, Isabel. Observar. Aprender os segredos deste lugar. E quem sabe um dia encontrar um jeito de sair daqui ou de fazer com que alguém lá fora saiba o que acontece aqui dentro. Aquelas palavras acenderam uma pequena chama de esperança no meu peito. Uma esperança frágil, tremulante como uma vela num quarto cheio de vento, mas ainda assim, uma esperança. E naquele momento, em meio àquele início de cativeiro, era tudo o que eu tinha para me agarrar. A noite caiu novamente sobre o convento de Santa Clara, trazendo com ela o silêncio opressivo que parecia engolir nossas almas. Enquanto me deitava na cama dura, as palavras de Lourdes ecoavam na minha cabeça. Este lugar não é um lugar de Deus. E assim começaram meus dias como prisioneira disfarçada de noviça, como irmã Clara da Penitência, um nome que carregava como uma cicatriz, enquanto no fundo do meu coração continuava sendo Isabel Batista, a moça que dançou com Elias numa noite de São João e pagava um preço alto demais por aquele breve momento de felicidade. 3 meses se passaram desde minha chegada ao convento de Santa Clara. 3 meses que pareciam 3 séculos, com dias que se arrastavam lentos como lesma em pedra lisa. Meu corpo já tinha se acostumado com o trabalho pesado, minhas mãos tinham calos grossos de tanto esfregar roupa, meus joelhos já nem doíam mais de ficar horas em oração. Mas minha alma, essa não se acostumou. Por dentro, eu continuava sendo Isabel Batista, de São Raimundo das Almas, filha de Sebastiana e Jerônimo.
A irmã Clara da penitência era só uma casca, uma máscara que eu usava para sobreviver. Foi numa terça-feira à noite que tudo mudou. Lourdes e eu estávamos terminando de limpar a cozinha depois do jantar. Aquela mesma sopa rala de sempre. As outras noviças já tinham sido levadas de volta para o dormitório, mas nós ficamos para terminar de esfregar as panelas grandes. Isabel, Lourdes sussurrou, olhando para a porta para ter certeza que estávamos sozinhas. Hoje é o dia, preciso te mostrar uma coisa. Que coisa? Perguntei, sentindo um frio na barriga, porque o tom de voz dela era sério demais. O segredo desse lugar. Mas tem que ser depois que todas estiverem dormindo. Engoli em seco. Desde que Lourdes tinha me falado das meninas que desapareciam, eu não conseguia tirar isso da cabeça. Às vezes, acordava no meio da noite achando que tinham vindo me buscar. É perigoso, falei, com medo. É mais perigoso não saber, ela respondeu, com aquela determinação que eu admirava tanto nela. Se a gente não fizer nada, mais meninas vão continuar sofrendo. Concordei com a cabeça, porque no fundo eu sabia que ela estava certa. A gente não podia fechar os olhos para o que estava acontecendo ali. Naquela noite, depois que o sino tocou anunciando a hora de dormir e a freira de plantão apagou as luzes, ficamos esperando. Os minutos se arrastavam enquanto eu ouvia a respiração das outras moças, algumas roncando de cansaço, outras murmurando em sonhos inquietos. Quando o relógio da capela bateu meia-noite, um som distante e abafado que mal chegava ao dormitório, senti uma mão tocando meu ombro. Era Lourdes, que tinha se aproximado da minha cama sem fazer barulho. Vamos, ela sussurrou, tão baixo que mais parecia pensamento que palavra. Me levantei com cuidado para não fazer a cama de ferro ranger. Descalças, para não fazer barulho, seguimos até a porta do dormitório. Lourdes tirou do bolso do vestido uma pequena chave. Onde conseguiu isso? Perguntei, impressionada. Tem coisa que é melhor nem saber, ela respondeu, com um meio sorriso. Faz meses que venho observando as freiras, aprendendo os caminhos desse lugar, descobrindo os segredos. Ela destrancou a porta com cuidado, fazendo o mínimo de ruído possível. O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma lamparina fraca na outra extremidade. Me segue e fica bem pertinho, Lourdes instruiu. Pisa onde eu pisar. Fomos avançando pelos corredores de pedra, nos escondendo nas sombras quando ouvíamos qualquer ruído. Descemos uma escada que eu nunca tinha visto antes, que ficava atrás da capela. Os degraus eram gastos e escorregadios, como se muitos pés tivessem passado por ali ao longo de muitos anos. No fim da escada havia uma porta pesada de madeira. Lourdes tirou outra chave do bolso e a destrancou com cuidado. Como você conseguiu essas chaves? Sussurrei, cada vez mais assustada com o que estávamos fazendo. Irmã Margarida, ela respondeu simplesmente. Irmã Margarida era a freira mais velha do convento, tão antiga que diziam que estava ali desde a fundação. Era a única que às vezes demonstrava alguma bondade, deixando um pedaço extra de pão para quem estava com mais fome, ou fingindo não ver quando alguém pausava um pouco no trabalho por cansaço. A porta se abriu com um rangido que me pareceu alto como trovão naquele silêncio. Meu coração batia tão forte que achei que ia furar meu peito. Entramos num corredor mais estreito e ainda mais escuro. O chão era de terra batida e as paredes de pedra bruta. Um cheiro forte de mofo, umidade e algo mais que não consegui identificar invadia minhas narinas. — Que lugar é esse? Perguntei, sentindo o medo crescer dentro de mim. — O porão antigo do convento, Lourdes respondeu, sua voz quase um sussurro. Elas dizem que está interditado por risco de desabamento, mas é mentira. Avançamos mais um pouco até chegar a outra porta, menor e mais simples que a primeira. Lourdes parou e se virou para mim, segurando meus braços. Isabel, o que você vai ver agora é difícil, mas preciso que seja forte. Precisamos ser fortes pelas outras. Assenti com a cabeça, sem conseguir falar. O medo tinha secado minha boca. Lourdes abriu a porta devagar, e a primeira coisa que senti foi o cheiro. Um cheiro horrível,
de gente amontoada, de sujeira, de doença. Tive que tapar o nariz para não vomitar. Quando meus olhos se acostumaram com a escuridão quase completa, comecei a distinguir formas. Eram celas pequenas, com grades de ferro alinhadas ao longo das paredes. E dentro delas, meu Deus do céu, dentro delas havia gente. Meninas, mulheres jovens, deitadas ou sentadas no chão sujo, algumas tão imóveis que por um instante terrível achei que estavam mortas. Mas então uma delas se mexeu, outra tossiu. Santa Mãe de Deus, murmurei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Quem são elas? As desaparecidas, Lourdes respondeu com uma voz carregada de dor. As que desobedeceram demais, as que tentaram fugir e foram pegas, as que resistiram. Uma das figuras se arrastou até a grade da cela, e no fraco raio de luz que vinha de uma pequena abertura no teto, pude ver seu rosto. Era uma moça jovem, talvez até mais nova que eu, com o cabelo cortado irregularmente, o rosto marcado por feridas, os olhos fundos de quem não dorme direito há muito tempo. Por favor, ela sussurrou, com uma voz rouca que parecia não ser usada fazia tempo. Me tira daqui. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Quis abrir aquela cela na mesma hora, levar todas elas embora daquele lugar horrível. Como elas vieram parar aqui? Perguntei a Lourdes, sem conseguir desviar os olhos daquela moça. De vários jeitos, Lourdes respondeu, se aproximando de outra cela, onde mais 2 ou 3 figuras se mexiam nas sombras. Algumas por castigo, como te falei, mas outras... Ela fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Outras são trazidas direto para cá depois da confissão. Como assim? Perguntei sem entender. O padre Anselmo e o padre Tomás, ela explicou com nojo na voz. Eles usam o confessionário para escolher as vítimas, meninas que confessam pensamentos sobre rapazes, sobre namoro, sobre coisas assim. Eles dizem que essas meninas precisam de orientação espiritual especial e as trazem para cá. O horror do que ela estava sugerindo começou a se formar na minha mente. Quer dizer que... Sim, ela cortou, poupando-me de dizer as palavras. Eles abusam delas e depois as mantêm aqui, escondidas para que ninguém saiba. Dizem às famílias que elas foram transferidas para outros conventos, ou que fugiram, ou que morreram de doença. Senti meu estômago se revirar. Quis gritar, chorar, quebrar aquelas grades com minhas próprias mãos. Madre Ignácia sabe disso? Claro que sabe. Veio uma voz atrás de nós. Pulei de susto e me virei. Ali estava a irmã Margarida, com sua figura pequena e enrugada, segurando uma lamparina que iluminava seu rosto cheio de rugas e seus olhos tristes. Irmã Margarida, Lourdes disse, surpresa, mas não assustada. A senhora veio. Vim trazer água e um pouco de comida para elas, a velha freira respondeu, mostrando uma trouxa que carregava. Como faço todas as noites. Então, aquela senhora idosa sabia de tudo e ainda ajudava as prisioneiras em segredo. Senti um fio de esperança naquele mar de desespero. Por que não conta para alguém? Perguntei. Por que não denuncia? Irmã Margarida balançou a cabeça com uma expressão de quem já tinha pensado nisso 1000 vezes. Para quem, menina? Quem ia acreditar numa velha freira contra a palavra de Madre Ignácia, que tem conexões com políticos, juízes, bispos? Quem ia se importar com essas moças que as próprias famílias rejeitaram? Ela começou a distribuir água e pedaços de pão para as meninas nas celas, que estendiam as mãos magras e sujas através das grades. O máximo que posso fazer é tentar aliviar o sofrimento delas um pouco e rezar. Rezar muito para que Deus perdoe esse convento pelo que acontece dentro dele. Tem que haver um jeito, insisti, incapaz de aceitar que aquela situação continuasse. Não podemos deixar elas aqui. Lourdes e irmã Margarida trocaram um olhar que parecia carregar o peso de um segredo. Na verdade, Lourdes falou devagar. É por isso que te trouxe aqui hoje, Isabel, porque estamos planejando algo.
Irmã Margarida terminou de distribuir água e comida e nos conduziu para um canto mais afastado do porão, onde havia uma pequena sala que parecia ser usada como depósito. Ali, à luz da lamparina, ela nos contou o plano. Tonho, o agricultor que vende verduras para o convento, está nos ajudando, ela explicou. Ele tem uma carroça grande, coberta com lona. No próximo sábado, ele vai trazer a entrega usual, mas a carroça vai sair daqui carregando vocês. Todas? Perguntei, olhando na direção das celas. Todas as que puderem andar, respondeu irmã Margarida, com pesar na voz. Algumas estão fracas demais para a jornada, mas vou cuidar delas até conseguir outro jeito de tirá-las daqui. O plano era ousado, arriscado, mas era a única chance que tínhamos. Tonho, o agricultor, era um homem simples, mas de bom coração, que tinha descoberto o segredo do convento quando uma noite ouviu gritos vindos do porão, enquanto carregava sacos de batatas para a despensa. Quando ele me confrontou, contou irmã Margarida, pensei que ia me denunciar, mas em vez disso, ele ofereceu ajuda. Disse que não podia ficar parado vendo essa injustiça sendo feita em nome de Deus. Conforme ela explicava, me dei conta do quanto aquele plano tinha sido meticulosamente preparado ao longo de meses. Lourdes tinha roubado ou copiado chaves, memorizado horários das freiras, criado distrações quando necessário. Irmã Margarida tinha guardado comida extra, conseguido roupas simples para substituir os hábitos que chamariam atenção. E para onde vamos? Perguntei, tentando absorver todas aquelas informações. Araguaína, respondeu Lourdes. É a maior cidade próxima daqui, em Goiás. Tonho conhece uma senhora lá, Dona Zuleide, que tem uma pensão. Ela vai abrigar vocês por um tempo, até decidirmos o que fazer depois. Você não vem? Perguntei, percebendo o jeito como ela falou, vocês e não nós. Eu vou ficar, disse irmã Margarida com firmeza. Alguém precisa continuar ajudando as que não puderem fugir agora. E eu vou com vocês até Araguaína, completou Lourdes. Mas depois preciso voltar. Tem outras meninas em outros conventos como este. Alguém precisa continuar lutando por elas. Fiquei impressionada com a coragem daquelas duas mulheres, dispostas a arriscar tudo para ajudar outras. Então é por isso que me trouxeram aqui, falei, compreendendo finalmente. Para me convidar para fugir. Sim, confirmou Lourdes, mas também porque precisávamos que você visse com seus próprios olhos. Para que um dia, quando estiver longe daqui, possa contar ao mundo o que acontece atrás destas paredes santificadas. Naquela noite, voltamos para o dormitório com o peso do que tínhamos visto e a urgência do que precisávamos fazer. Os 3 dias seguintes foram um teste para minha capacidade de fingir normalidade. Continuei trabalhando na lavanderia, rezando na capela, comendo no refeitório, tudo como sempre tinha feito. Mas por dentro, minha mente fervilhava com o plano de fuga, com as imagens daquelas moças presas no porão, com o medo de sermos descobertas. Lourdes e eu quase não conseguíamos trocar palavras, vigiadas como éramos. Mas um olhar, um gesto sutil, era suficiente para confirmar que o plano continuava de pé. Na sexta-feira à noite, véspera do dia da fuga, eu estava tão nervosa que não conseguia comer. Empurrei a sopa de um lado para o outro do prato, sob o olhar desconfiado da freira supervisora. Algum problema com sua comida, irmã Clara? Ela perguntou, com aquela voz afiada que parecia sempre pronta para acusar. Não, irmã, respondi, abaixando os olhos. Só estou um pouco indisposta. Indisposição é frescura do corpo tentando dominar o espírito, ela retrucou. Termine sua comida, desperdício é pecado. Forcei a sopa garganta abaixo, cada colherada parecendo areia na minha boca seca de nervoso. Quando finalmente fomos para o dormitório, achei que não ia dormir nem um minuto. Mas o cansaço do dia venceu minha ansiedade e acabei pegando no sono, sonhando com estradas longas e grades se abrindo. Acordei antes mesmo do sino tocar, com Lourdes cutucando meu ombro. É hoje, ela sussurrou. O dia amanheceu nublado, com cara de chuva. Nós duas fomos designadas para ajudar na cozinha aquele dia, o que era parte do plano. Irmã Margarida tinha arranjado isso, para que estivéssemos perto da entrada dos fundos, por onde Tonho traria as verduras e por onde sairíamos.
Trabalhamos em silêncio, descascando batatas, lavando verduras, sempre de olho no relógio da parede da cozinha, que parecia andar mais devagar que o normal. Quando o relógio marcou 9 da manhã, ouvimos o barulho da carroça chegando. Meu coração disparou. Tonho entrou carregando sacos de batatas, cenouras e outros legumes. Era um homem grande, forte, de pele curtida pelo sol, mãos calejadas e olhos bondosos. Cumprimentou a todos com seu jeito simples, mas trocou um olhar rápido com Irmã Margarida, que supervisionava a cozinha naquele dia. Irmã Clara e Irmã Maria, vocês dois vão ajudar seu Tonho a descarregar e guardar os legumes na despensa, ordenou Irmã Margarida, com sua voz de sempre, mas com um brilho diferente no olhar. Seguimos Tonho até sua carroça lá fora. Enquanto fingíamos ajudar a descarregar, ele falou baixinho. Tudo pronto para hoje à noite. Vou estar esperando com a carroça atrás do muro norte, onde tem aquele carvalho velho. 00:30 em ponto. Assentimos, sem dizer nada. Voltamos para dentro e continuamos nosso dia como se nada estivesse acontecendo, mas com os nervos à flor da pele. À noite, depois do jantar, Irmã Margarida pediu para Lourdes e eu limparmos a capela. Enquanto esfregávamos o chão de pedra, ela apareceu com um embrulho. Roupas normais, sussurrou. Vistam por baixo do hábito. E isto... Ela nos entregou um pequeno saco de moedas. Não é muito, mas vai ajudar vocês a começar de novo. Quis agradecer, abraçá-la, mas ela já tinha sumido, silenciosa como uma sombra. Quando voltamos ao dormitório, vestimos as roupas normais por baixo de nossas vestes de noviças. Eram simples, saias e blusas de algodão, mas representavam a liberdade que não tínhamos há tanto tempo. Depois, deitadas em nossas camas, esperamos. Cada minuto parecia 1 hora. Cada barulho no convento me fazia prender a respiração, temendo que nosso plano tivesse sido descoberto. Às 11 da noite, quando todas as outras meninas dormiam e a freira de plantão tinha feito sua última ronda, Lourdes me fez sinal. Era a hora. Silenciosamente, nos levantamos e pegamos nossas pequenas trouxas já preparadas. Com todo cuidado, Lourdes destrancou a porta do dormitório. Nunca descobri como ela sempre conseguia aquelas chaves. E saímos para o corredor escuro. Como fantasmas, nos esgueiramos pelos corredores até a escada que levava ao porão. Irmã Margarida já estava lá, com sua lamparina. Vamos, ela sussurrou. Não temos muito tempo. Descemos ao porão e fomos direto às celas. Irmã Margarida tinha as chaves e, uma a uma, abriu as grades. As moças prisioneiras nos olhavam com desconfiança a princípio, depois com esperança quando entenderam o que estava acontecendo. Eram 12 no total, mas como Irmã Margarida tinha previsto, nem todas estavam em condição de fugir. 3 delas mal conseguiam ficar de pé. 2 pareciam ter febre alta. Irmã Margarida as confortou, prometendo que voltaria por elas assim que pudesse. As 7 que podiam andar, ainda que fracas, receberam roupas normais que Irmã Margarida tinha conseguido esconder ao longo dos meses. Trocaram os farrapos sujos que vestiam, enquanto eu e Lourdes ajudávamos as mais fracas. Uma delas, a menina que tinha me pedido ajuda na primeira noite que vi o porão, mal tinha forças para andar. Me ofereci para ajudá-la. Como é seu nome? Perguntei enquanto a apoiava. Ritinha, ela respondeu, com uma voz fraca. Rita de Cássia. Vamos te tirar daqui, Ritinha, prometi. Vamos todas para longe deste lugar. Com nosso pequeno grupo reunido, Lourdes liderou o caminho por um corredor diferente daquele pelo qual tínhamos descido. Este levava a uma porta pequena, quase escondida atrás de caixas velhas. A passagem secreta, explicou Irmã Margarida. Foi construída nos primeiros anos do convento, quando este prédio servia de refúgio durante as guerras. Poucos conhecem sua existência hoje. A porta dava num túnel estreito e baixo, onde tínhamos que andar quase agachadas. O ar era pesado, cheio de poeira, e tive que conter a tosse várias vezes. Ritinha, que eu amparava, tremia de fraqueza e medo. Depois do que pareceu uma eternidade naquele túnel opressivo, chegamos a uma escada de madeira que levava a outra porta, esta quase coberta de vegetação pelo lado de fora.
Estamos perto do muro norte, sussurrou Lourdes. A carroça deve estar esperando. Irmã Margarida abriu a porta com cuidado. O ar fresco da noite invadiu o túnel e senti como se estivesse respirando pela primeira vez em meses. Saímos uma a uma, nos escondendo atrás de arbustos. A noite estava escura, sem lua, o que era bom para o nosso plano. À distância, conseguíamos ver o grande carvalho que Tonho tinha mencionado. Vão, disse irmã Margarida. Eu volto pelo túnel, para não levantarem suspeitas da minha ausência. Abracei a velha freira, sentindo nela o único pedaço de verdadeira bondade cristã que tinha encontrado naquele lugar. Obrigada, sussurrei. Que Deus proteja a senhora. E a vocês, ela respondeu, com lágrimas nos olhos. Agora vão, antes que seja tarde. Lourdes guiou nosso grupo pelo meio das sombras até o grande carvalho. E lá estava Tonho, com sua carroça coberta com lona, esperando como prometido. Depressa, ele disse, nos ajudando a subir uma por uma. Escondam-se bem debaixo da lona. Tem feno lá que vai ajudar a amortecer a viagem, mas não vai ser confortável. Ajudei Ritinha a subir e me acomodei ao lado dela na carroça. As outras moças se espremeram como podiam naquele espaço apertado. Tonho cobriu tudo com a lona, nos deixando na escuridão total. Fiquem em silêncio absoluto, ele instruiu. Vamos passar pelo portão principal, onde tem guardas. Só vou poder respirar tranquilo quando estivermos na estrada principal. Ouvi o estalo do chicote e senti a carroça se movendo. Cada solavanco era uma agonia de medo e esperança. As rodas rangiam, o cavalo bufava, e eu rezava em silêncio, apertando a medalhinha de Nossa Senhora que ainda carregava comigo. Boa noite, seu Tonho, ouvi uma voz masculina. Saindo tarde hoje, men? Era o guarda do portão principal. Prendi a respiração. Pois é, seu Juvenal, respondeu Tonho com uma naturalidade que me impressionou. A entrega atrasou. Aí Madre Ignácia pediu para eu levar uns produtos estragados embora. Disse que não queria esse lixo fedendo no convento. Entendo, respondeu o guarda. Pode passar então. Vá com Deus. Amém, disse Tonho. A carroça voltou a se mover e continuamos em silêncio absoluto por um bom tempo, até que Tonho finalmente falou. Estamos na estrada principal. Podem respirar um pouco, mas continuem debaixo da lona. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a carroça. Ritinha segurou minha mão com força e vi que ela chorava silenciosamente. Acabou, sussurrei. Você está livre agora. Nunca achei que ia sair de lá viva, ela murmurou. Viajamos assim por horas. A carroça sacolejava na estrada de terra e nossos corpos doíam espremidos naquele espaço, mas ninguém reclamava. A dor da liberdade era muito melhor que o conforto do cativeiro. De vez em quando, Tonho levantava um pouco a lona para nos dar água e pedaços de pão. O tempo todo, ele cantarolava músicas alegres, como se estivesse fazendo apenas mais uma viagem normal. Quando o céu começou a clarear, ele nos avisou. Estamos chegando em Araguaína. Vou levar vocês direto para a casa de Dona Zuleide. É uma boa mulher. Vai cuidar de vocês até descobrirem para onde ir. Senti uma mistura de emoções tão grande que não sabia nem nomear. Alívio, medo, esperança, tristeza, tudo junto. Estávamos fugindo para a liberdade, mas também estávamos fugindo sem rumo certo, sem saber o que o futuro nos reservava. Olhei para Lourdes, que estava sentada do outro lado da carroça, e vi que ela me observava. E agora? Perguntei baixinho. Agora vivemos, ela respondeu simplesmente. Um dia de cada vez. A carroça parou e Tonho levantou a lona. A luz do amanhecer nos cegou por um instante. Chegamos, ele anunciou. Esta é a casa de Dona Zuleide. Uma a uma, fomos descendo da carroça. Estávamos nos fundos de uma casa simples, mas bem cuidada, de paredes amarelas e um quintal grande com árvores frutíferas. Na porta dos fundos estava uma senhora negra, forte, de cabelos grisalhos presos num coque, vestido florido e avental na cintura. Seus olhos, porém, eram o que mais chamava a atenção,
brilhantes e acolhedores. Venham, minhas filhas, ela disse, estendendo os braços. Estão seguras agora. Avançamos em direção àquela casa, àquela mulher, àquela promessa de segurança. Ritinha, ainda apoiada em mim, olhou para trás uma última vez. Não vou olhar mais para trás, ela disse. Só para frente agora. Concordei com a cabeça. Não olhamos mais para trás. Nenhuma vez. Porque atrás estava o convento, as grades, o sofrimento. E à nossa frente, por mais incerto que fosse, estava a liberdade. Entramos na casa de Dona Zuleide como sobreviventes de um naufrágio chegando à praia, exaustas, machucadas, mas vivas. Vivas. E naquele momento percebi que as vozes que tinham sido silenciadas por tanto tempo finalmente poderiam ser ouvidas. Porque tínhamos escapado. Porque estávamos livres. Porque agora poderíamos contar nossa história. Lourdes se despediu de nós no dia seguinte. Fiel à sua missão, ela voltaria com Tonho para continuar ajudando outras meninas em outros conventos. Nos abraçamos com força, como irmãs que éramos agora, unidas não pelo hábito que nos forçaram a vestir, mas pela coragem que descobrimos juntas. Não se esqueça de contar, Isabel, foram suas últimas palavras para mim. Conte ao mundo o que acontece lá dentro, só assim poderemos fazer justiça. Vou contar, prometi. Cada palavra, cada lágrima, cada injustiça. Vou contar até que alguém escute. Os primeiros dias na casa de Dona Zuleide foram de silêncio e descanso. Todas nós, fugitivas daquele inferno que se disfarçava de convento, precisávamos recuperar não só as forças do corpo, mas também curar um pouquinho da alma. Dona Zuleide tinha um jeito especial. Não fazia muitas perguntas, não forçava ninguém a falar. Apenas cuidava de todas com uma bondade que fazia meus olhos se encherem d'água toda vez. A comida era simples, mas farta, o que já era um luxo para quem passou tanto tempo comendo mal. Come mais um pouquinho, minha filha, ela insistia, enchendo meu prato de novo. Tá magrinha que nem vara de pescar. O quarto que ela nos ofereceu era apertado para tantas pessoas, mas para nós parecia um palácio. Colchões no chão, lençóis limpos, uma janela grande que deixava entrar o sol da manhã. E, principalmente, uma porta que não era trancada à noite. Parece pouco, mas poder escolher quando dormir e quando acordar era uma liberdade que eu tinha esquecido como era. Ritinha, a moça que eu tinha ajudado na fuga, estava mais fraca que todas. Tinha feridas nas costas e marcas pelo corpo todo que não quero nem lembrar como foram feitas. Dona Zuleide cuidava dela com ervas, pomadas e orações. Vai sarar por fora, ela dizia enquanto passava um remédio cheiroso nas feridas. Mas por dentro, só o tempo. No quarto dia depois da nossa chegada, Dona Zuleide nos apresentou ao Padre Miguel. Confesso que, quando ela falou que ia trazer um padre para nos visitar, meu corpo todo travou de medo. As outras meninas também ficaram assustadas, principalmente as que tinham sido abusadas por padres no convento. Podem ficar tranquilas, Dona Zuleide garantiu. Padre Miguel não é como aqueles monstros. Mesmo assim, quando ele chegou, ficamos todas num canto da sala, quietas e desconfiadas. Era um homem já de idade, magro, de cabelo branco e óculos redondos na ponta do nariz. Tinha um jeito manso de falar e mãos que mostravam que não tinha medo de trabalho pesado. Minhas filhas, ele disse, nos olhando uma por uma, sem se aproximar muito, como se soubesse que precisávamos de espaço. Sei que posso não ser bem-vindo aqui, e entendo por quê. Homens vestindo a batina fizeram coisas imperdoáveis com vocês, em nome de um Deus que jamais aprovaria tal horror. Ele fez uma pausa, tirando os óculos e limpando com um lenço, como se também quisesse limpar as manchas deixadas por seus colegas de sacerdócio. Não vim aqui pedir que confiem em mim. Confiar é algo que vocês vão ter que reaprender aos poucos, se quiserem. Vim apenas oferecer ajuda prática, um teto maior, trabalho digno, educação para quem desejar. Foi Ritinha, para minha surpresa, quem falou primeiro. O senhor sabe o que faziam com a gente lá? Ela perguntou com a voz fraca, mas firme.
Padre Miguel abaixou a cabeça por um momento. Sei o suficiente, e sofro de vergonha pelo que fizeram em nome da igreja. E vai fazer alguma coisa a respeito? Insistiu Ritinha. Estou fazendo, ele respondeu simplesmente. Estou aqui, oferecendo um novo começo. E prometo que vou levar esta história adiante, até onde minha voz alcançar. Mas sei que é pouco, muito pouco diante do que sofreram. Aquela sinceridade nos desarmou um pouco. Ele não estava prometendo justiça rápida, não estava dizendo que tudo ia ficar bem facilmente. Estava apenas reconhecendo nossa dor e oferecendo o que podia. Nos dias seguintes, com a ajuda de Padre Miguel e Dona Zuleide, fomos conhecendo Araguaína. Era uma cidade muito maior que São Raimundo das Almas, com ruas de asfalto, lojas grandes, carros e ônibus passando toda hora. No começo, ficávamos assustadas com tanto movimento, tanto barulho. Acostumadas com o silêncio forçado do convento, às vezes colocávamos a mão na boca quando ríamos alto, por puro reflexo. Padre Miguel arranjou pra gente uma casa simples, num bairro afastado do centro. Era pequena, mas muito melhor que ficar todas amontoadas no quarto de Dona Zuleide, por mais bondosa que ela fosse. É emprestada, ele explicou. Pertence a um paroquiano que se mudou para Goiânia e só volta no fim do ano. Até lá, vocês podem ficar à vontade. A casa tinha 2 quartos, uma sala, cozinha e um quintal pequeno com um pé de manga. Parecia um palácio para quem tinha vivido em celas de convento. Dividimos os quartos como pudemos, algumas dormindo em colchões no chão, outras revezando as 2 camas que tinham na casa. Mas ninguém reclamava. Era nosso cantinho de liberdade. O próximo desafio era conseguir trabalho. Nenhuma de nós tinha documentos, já que tudo tinha ficado para trás no convento. E sem documentos, trabalho formal era impossível. Primeiro vamos regularizar a situação de vocês, disse Padre Miguel. Conheço gente no cartório que pode ajudar. Enquanto isso, Dona Rita, uma senhora que frequentava a paróquia de Padre Miguel, ofereceu trabalho para a gente em sua pequena oficina de costura. Não posso pagar muito, ela avisou logo, mas dá para vocês comerem e juntarem um dinheirinho. Dona Rita era uma mulher forte, de mãos rápidas e olhos atentos. Tinha aprendido costura com a mãe e sustentava 3 filhos com o ofício desde que o marido tinha morrido de doença. A oficina ficava num cômodo da casa dela, com 3 máquinas de costura antigas, mas bem cuidadas. Quem aqui sabe costurar? Ela perguntou no primeiro dia. Eu e mais 2 meninas levantamos a mão timidamente. Em São Raimundo das Almas, minha mãe tinha me ensinado o básico. Ótimo, vocês vão me ajudar diretamente. O resto vai aprender aos poucos. E assim começamos nossa vida de costureiras. No início era difícil, as mãos desacostumadas com aquele trabalho específico, a concentração que faltava quando qualquer barulho na rua nos fazia pular de susto, achando que tinham vindo nos buscar de volta para o convento. Mas Dona Rita tinha paciência. Ensinava com firmeza, mas sem gritos nem humilhações. Quando alguém errava um ponto ou cortava um tecido errado, ela apenas mostrava como fazer direito. Errar faz parte, ela dizia. A vida é assim, costura, descostura, costura de novo. As semanas foram passando e aos poucos fomos aprendendo o ofício. Fazíamos de tudo. Consertos, ajustes, algumas peças novas sob encomenda. O dinheiro era pouco, como Dona Rita tinha avisado, mas era nosso, conquistado com trabalho honesto. Dividíamos tudo igualmente entre todas. Comprávamos comida, produtos de limpeza e guardávamos um pouquinho todo mês, como uma poupança para o futuro incerto. Enquanto isso, Padre Miguel cumpria sua promessa e ia regularizando nossa situação. Com a ajuda de um advogado amigo, conseguiu documentos novos para todas, alguns com nomes diferentes para evitar que fôssemos encontradas. Eu voltei a ser Isabel Batista oficialmente, mas algumas das meninas preferiram nomes novos, como quem deixa a pele velha para trás e nasce de novo. E estudar? Perguntou Padre Miguel um dia, quando visitava nossa casa. Alguma de vocês quer voltar a estudar? A pergunta caiu como uma semente em terra há muito seca, mas ainda fértil. Estudar.
Essa possibilidade nem passava mais pela minha cabeça depois de tanto tempo. Eu quero, falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Sempre quis, mas meu pai achava que mulher não precisava de muito estudo. Eu também, disse uma voz do canto da sala. Era Teresa, uma das moças que tínhamos libertado do porão. Era quieta, quase não falava, mas tinha olhos que observavam tudo com atenção. Eu desenhava quando criança. Queria aprender mais. Ótimo, sorriu o Padre Miguel. Vou ver o que posso fazer. Em menos de uma semana, ele voltou com notícias. Tinha conseguido uma vaga para mim no supletivo noturno e para Teresa, aulas de arte com uma professora aposentada que era sua amiga. Assim, depois de um dia inteiro na oficina de costura, eu pegava um caderno e alguns lápis e ia para a escola. No início foi difícil, claro. Tinha esquecido muita coisa, e algumas matérias eu nunca tinha estudado, mas a fome de aprender era mais forte que o cansaço. Teresa, por outro lado, encontrou sua voz através das tintas e pincéis. A professora, Dona Célia, ficou impressionada com seu talento natural. Esta menina tem um dom, ela disse a Padre Miguel. Suas pinturas contam histórias que sua boca não consegue dizer. E era verdade. As primeiras pinturas de Teresa eram sombrias, paredes escuras, grades, sombras ameaçadoras, mas aos poucos cores foram surgindo, raios de sol entrando por frestas, pássaros voando livres. Enquanto isso, as outras meninas também iam encontrando seus caminhos. Ritinha, que tinha sido a mais machucada fisicamente, demorou mais para se recuperar, mas quando o fez, revelou uma voz bonita, doce. Começou a cantar enquanto trabalhava, baixinho no início, depois com mais confiança. Joana, outra das resgatadas, tinha jeito com números e logo estava ajudando Dona Rita com as contas da oficina. Maria do Socorro gostava de cozinhar e fazia milagres com os poucos ingredientes que podíamos comprar. Cada uma, do seu jeito, ia reconstruindo sua vida e descobrindo talentos que nem sabia que tinha. As noites, porém, eram mais difíceis. Os pesadelos vinham com frequência. Às vezes, acordávamos ouvindo alguma de nós gritar no escuro, revivendo horrores em sonhos. Nesses momentos, nos juntávamos todas, abraçávamos quem estava sofrendo, fazíamos chá, conversávamos até o sol nascer, se preciso fosse. A gente sara junto, dizia Maria do Socorro, com sua sabedoria simples. Uma segura a outra quando as pernas fraquejam. Foi numa dessas noites de pesadelo, uns 3 meses depois de chegarmos em Araguaína, que recebi a notícia que Lourdes tinha voltado. Estava na cozinha, fazendo um chá para Joana, que tinha acordado gritando, quando ouvi batidas leves na porta. Meu coração disparou. Visitas no meio da noite nunca eram boas notícias. Mas quando abri uma fresta da porta, lá estava ela, com o cabelo já crescido um pouco, mais magra, mas com o mesmo brilho determinado nos olhos. Lourdes! Exclamei, abrindo mais a porta e a puxando para dentro num abraço apertado. Você voltou! As outras ouviram minha exclamação e vieram correndo ver o que era. Logo estávamos todas na cozinha pequena, falando ao mesmo tempo, rindo, chorando, enquanto Maria do Socorro preparava mais chá e pegava o resto de bolo que tinha sobrado do jantar. Lourdes nos contou que tinha voltado com Tonho para a região do convento, mas não tinham conseguido libertar mais ninguém. A fuga tinha sido descoberta no dia seguinte e a segurança reforçada. Irmã Margarida tinha sido punida severamente, acusada de ajudar na fuga, embora não tivessem provas concretas. Ela está bem, considerando as circunstâncias. Lourdes nos tranquilizou. É forte aquela senhora, mais forte que todas nós juntas. Depois de perceber que não conseguiriam mais nada ali, Lourdes tinha viajado para outras cidades, tentando descobrir se havia outros conventos como aquele, outros lugares onde meninas estavam sendo abusadas em nome da religião. Encontrei 2, ela disse, com uma expressão sombria. Não tão ruins quanto o nosso, mas ainda assim, lugares terríveis onde meninas são mandadas contra sua vontade e tratadas como prisioneiras. E o que você fez? Perguntei, admirando a coragem dela.
Documentei tudo, escrevi, tirei fotos quando pude, coletei depoimentos de pessoas das cidades próximas. Estou reunindo provas. Provas para quê? Perguntou Teresa, que raramente falava, mas sempre ouvia com atenção. Um sorriso determinado se formou no rosto de Lourdes. Para a justiça. Talvez não a justiça dos homens, que muitas vezes falha, mas a justiça da verdade exposta. Vou contar ao mundo o que acontece nesses lugares. Havia uma força nela que me inspirava, uma determinação que nem todo o sofrimento tinha conseguido apagar. Quero estudar direito, ela continuou. Quero ser advogada. Quero defender meninas e mulheres que não têm voz, que são silenciadas como nós fomos. Um sonho tão grande, tão ousado para alguém que, como nós, tinha perdido tanto, mas era possível. Se tínhamos conseguido escapar daquele inferno, talvez pudéssemos fazer qualquer coisa. E você, Isabel? Lourdes perguntou, virando-se para mim. O que quer fazer da sua vida agora que é livre? A pergunta me pegou de surpresa. Estava tão concentrada em sobreviver, em me adaptar à nova vida, que mal tinha pensado no futuro além dos próximos dias. Acho que quero ser professora, respondi, depois de pensar um pouco. Quero ensinar meninas como nós que elas têm direito à liberdade, que ninguém pode tirar isso delas. Professora Isabel, Ritinha sorriu, tem tudo a ver com você. Naquela noite, ao redor da mesa da cozinha, com chá quente e um bolo simples, nós 7, eu, Lourdes, Teresa, Ritinha, Joana, Maria do Socorro e Antônia, fizemos uma espécie de pacto silencioso. Estávamos ligadas não só pelo sofrimento compartilhado, mas também pela liberdade conquistada juntas. Éramos uma família agora, uma família escolhida pela vida e pelo destino. Lourdes decidiu ficar em Araguaína conosco. Com a ajuda de Padre Miguel, conseguimos alugar uma casa maior, onde todas podíamos ter mais espaço. Cada uma contribuía como podia, com dinheiro da costura, com serviços, com comida. Lourdes também começou a trabalhar como auxiliar no escritório de advocacia, ganhando pouco, mas aprendendo muito. Os meses foram passando e aos poucos fomos nos integrando à vida da cidade. As pessoas já não nos olhavam como estranhas. Tínhamos vizinhos, conhecidos, até alguns amigos. A vida ia ganhando uma normalidade que parecia um milagre depois de tudo. Eu continuava estudando à noite, com uma dedicação que surpreendia até os professores. Matemática era difícil, mas português eu adorava. Lia tudo que podia pegar emprestado. Livros, jornais, revistas. Cada palavra era como um tijolo na construção da minha nova vida. Teresa tinha progredido tanto com a pintura que Dona Célia organizou uma pequena exposição dos seus trabalhos na paróquia. As pessoas paravam, olhavam, comentavam, sem saber que aquelas telas coloridas tinham saído das mãos de alguém que tinha conhecido o pior da humanidade. Você devia vender seus quadros, sugeriu Padre Miguel a ela. Tem valor. Teresa balançou a cabeça, tímida. Não quero vender. Quero doar. Para outras meninas que estão passando pelo que passamos. Para que vejam que existe cor depois da escuridão. Aquela declaração, vinda de alguém que falava tão pouco, nos emocionou a todas, porque era isso que estávamos descobrindo dia após dia, que existia cor depois da escuridão, que havia vida depois do sofrimento. Não foi fácil, claro. Cada uma de nós carregava cicatrizes, algumas visíveis, a maioria invisível aos olhos. Havia dias ruins, quando os fantasmas do passado voltavam com força total. Dias em que o medo paralisava, em que a tristeza era como um cobertor pesado que não deixava a gente se levantar da cama. Mas havia também os dias bons. Os dias em que a risada vinha fácil, em que o sol parecia mais brilhante, em que a comida tinha mais sabor. E esses dias iam se tornando mais frequentes com o tempo. Uma noite, depois de um dia particularmente bom, eu tinha tirado nota alta numa prova. Teresa tinha vendido seu primeiro quadro e Lourdes tinha sido promovida no escritório. Estávamos todas sentadas na varanda da nossa casa, olhando as estrelas. Vocês acham que um dia vamos esquecer? Perguntou Joana, quebrando o silêncio confortável que tinha se instalado entre nós. Pensei um pouco antes de responder.
Acho que não vamos esquecer, falei devagar. Nem devemos. Mas acho que um dia vai doer menos. Um dia vai ser só uma parte da nossa história, não a história toda. Lourdes assentiu. E essa é a maior vitória que podemos ter. Não deixar que eles definam quem somos. Teresa, que tinha passado o dia pintando e tinha tinta azul ainda nos dedos, ergueu a mão para o céu estrelado. Somos como as estrelas, ela disse, numa daquelas raras ocasiões em que falava. Mesmo depois da escuridão, continuamos brilhando. Olhei para ela, depois para as outras. Cada uma com sua história, com suas feridas, com seus sonhos. E entendi que Teresa estava certa. Tínhamos sobrevivido à noite mais escura e agora, juntas, estávamos criando uma nova forma de existir, livre, digna, consciente. Nossa casa em Araguaína não era grande nem luxuosa. Nossas vidas não eram perfeitas, mas tínhamos umas às outras. Tínhamos nossos sonhos e tínhamos nossa liberdade. Ninguém jamais poderia nos tirar isso de novo. A nossa liberdade, disse, erguendo minha xícara de chá num brinde. A nossa liberdade, responderam todas em uníssono, erguendo suas xícaras também. E naquele momento, sob o céu estrelado de Araguaína, senti que finalmente estávamos realmente livres. Não só do convento, das grades, dos abusos, mas também do peso do passado, do medo paralisante, da dor que consome. Estávamos livres para recomeçar, para sonhar, para ser quem quiséssemos ser. E isso, mais que qualquer outra coisa, era o verdadeiro milagre. Amigos e amigas que me acompanharam até aqui, isso foi apenas o começo da minha história. Vocês conheceram meus primeiros passos em liberdade, mas ainda não sabem o que aconteceu quando decidimos enfrentar aqueles que nos aprisionaram. Não contei sobre o dia em que voltamos a São Raimundo das Almas para um acerto de contas com o padre que destruiu tantas vidas jovens. Nem sobre o confronto com meu próprio pai, que precisava entender o mal que tinha causado. A história que guardei no meu coração por tanto tempo ainda tem capítulos cruciais que precisam vir à luz. E o que dizer sobre o destino de irmã Margarida, que ficou para trás naquele convento de horrores? Ou sobre como Lourdes conseguiu as provas que abalaram a estrutura da igreja na região? A verdadeira luta pela justiça apenas começou quando nos sentimos seguras o suficiente para confrontar nossos algozes. Será que conseguimos fazer com que pagassem pelos crimes cometidos contra tantas meninas inocentes? Ou a impunidade venceu, como tantas vezes acontece quando os poderosos são desafiados? Há revelações que farão você questionar tudo o que acredita sobre justiça e redenção. Se esta história tocou seu coração, se você sentiu raiva, indignação e depois esperança junto comigo, por favor, deixe nos comentários. Queremos a parte 2. Sua voz importa mais do que imagina. Cada comentário é um grito contra o silêncio que por tanto tempo nos aprisionou. Cada pedido é um lembrete de que nossas histórias merecem ser contadas por completo, sem filtros, sem censura. O mundo precisa saber o que aconteceu depois que encontramos nossa liberdade e descobrimos que ela vem com um preço e com uma responsabilidade. Juntos, podemos garantir que outras Isabéis, Lourdes e Teresas tenham sua voz ouvida e sua dignidade restaurada.